Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer na Bíblia. Hoje vamos mergulhar, nas lições que podemos tirar do evangelismo de Noé. Um tema muito relevante, né? Com certeza. E interessante que hoje muitos veem a história do dilúvio como, um mito. Mas a própria Bíblia já meio que previa isso. É verdade. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque eles deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e terra, que da água e pela água subsiste pela palavra de Deus. Esquecimento deliberado. Forte isso. E o próprio Jesus, né? Ele fez uma comparação direta entre os dias de Noé e os tempos do fim. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. Ah, essa passagem é central. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Uau! Então, a nossa ideia aqui é justamente entender esses paralelos, né? E tirar lições práticas para a gente hoje. Exato. E para entender bem, a gente precisa ir lá para Gênesis, né? Ver como era o mundo naquela época. Certo. O capítulo 6 de Gênesis, especialmente os versículos 1 a 8, pintam um quadro bem sombrio. Vamos ler? Vamos lá. Diz assim: Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 8. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Pesado. Muito. O texto fala de uma corrupção generalizada. Gênesis 6, versículo 11 diz que a terra estava cheia de violência. E o versículo 5 que lemos: impressionante. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quer dizer, não era algo pontual, era o estado normal das coisas? Exatamente. E o versículo 2 sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens sugere uma mistura, uma diluição da fé, sabe? Entendi. Mas mesmo assim, Deus deu um tempo, né? Os 120 anos que o versículo 3 menciona. Sim, um tempo de paciência divina, uma chance para o arrependimento, que infelizmente não foi aproveitada pela maioria. E aí voltamos àquela passagem de Mateus que eu citei. O versículo 38. Comiam, bebiam, casavam. Essa normalidade no dia a dia. Pois é. Parece que eles estavam completamente alheios à gravidade da situação espiritual, ao juízo que estava vindo. A rotina anestesiou todo mundo. Acho que essa é a grande questão, e o paralelo com hoje é assustador. Essa tendência de normalizar o pecado, de ignorar os avisos, é o tal esquecimento proposital de 2 Pedro 3,5. Faz sentido. A vida continua, as contas chegam, os planos são feitos e as advertências bíblicas ficam em segundo plano. Exatamente. A incredulidade hoje, essa rejeição da mensagem, ela espelha muito o que aconteceu lá atrás, antes do dilúvio. E no meio disso tudo estava Noé, pregando, construindo, por 120 anos. E o resultado, visível. Só a família dele salva na arca. Se a gente medir pelo nosso padrão de sucesso, né, parece pouco. Pois é, mas aí vem Hebreus e dá outra perspectiva. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé,
Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ir à arca. Condenou o mundo. O testemunho silencioso da construção à perseverança. Ou seja, o ato de fé dele expôs a incredulidade dos outros. Isso. E as lições para nós são enormes. Primeiro, Perseverar na fidelidade, mesmo que ninguém mais reconheça ou que os resultados não sejam os que a gente espera. Segundo, a fé precisa ser prática. Não adianta só falar, tem que haver ação coerente. A arca era a prova viva da fé de Noé. E a terceira lição? A terceira, ligando com Mateus 24, é focar no que realmente importa. A preparação espiritual, o desenvolvimento do caráter, não se deixar levar só pela correria e pelas distrações do dia a dia, por mais normais que pareçam. Muito bom. Mas como a gente traz isso para a prática, assim, no nosso dia a dia corrido? Olha, a aplicação é bem direta. Primeiro, a urgência em compartilhar a mensagem final de Deus. A essência está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. O evangelho eterno, o aviso sobre o juízo, o chamado para adorar o Criador. Certo. Segundo, precisamos de discernimento espiritual. Jesus alertou sobre isso em Lucas, capítulo 21, versículo 34, para não deixar o coração pesado com as preocupações da vida e sermos pegos de surpresa. É fácil se distrair, né? Muito fácil. E por fim, o mais importante, talvez, focar na preparação do caráter. Lembra da parábola das virgens? Mateus capítulo 25, versículo 10 diz: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Temos que estar preparados antes que seja tarde demais. Estar apercebido. Isso. E nossa esperança firme está na promessa de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, fala de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É para lá que estamos caminhando. Essa preparação do caráter que você falou é um processo contínuo, diário, né? Com certeza. E falando nisso, quero aproveitar para mencionar o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um incentivo para a gente ler um capítulo da Bíblia todo dia. Uma ótima ferramenta para essa preparação. Exato. E o capítulo de hoje é Gênesis, capítulo 47. Vou dar só um spoilerzinho. Nesse capítulo a gente vê Jacó, já bem velhinho, abençoando ninguém menos do que o faraó. E a família dele se estabelecendo na melhor terra do Egito, Gósen, bem no meio de uma fome terrível. Que paralelo interessante. Mostra como Deus cuida do seu povo fiel mesmo na crise, assim como cuidou de Noé na arca. Vale muito a pena ler Gênesis capítulo 47 hoje. Com certeza. Isso me faz pensar o que seria para nós hoje, simbolicamente, construir a nossa arca. Que atos de fé, de obediência, talvez até meio incompreendidos pelo mundo, mostram que a gente confia mesmo nas promessas de Deus e está se preparando para o que Ele tem para nós. Uma pergunta para a gente levar, né? Exatamente. Para refletir. Bom, Pessoal, se essa nossa conversa, essa análise, te ajudou de alguma forma, te trouxe alguma luz, não guarda só para você. Ajude a gente a alcançar mais pessoas. isso aí. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua família, com quem você acha que pode se beneficiar. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder os próximos estudos. Sua interação é muito importante para nós. É verdade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Esperamos você no próximo episódio.